Campina Grande, sexta-feira, 21 de março. Hoje inicia-se o outono até o dia 21 do mês de junho. Hoje também celebra-se o Dia Internacional da Discriminação Racial e também o Dia Universal do Teatro. O programa Opção para a Vida deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará falando sobre um tema muito importante: vingança. Há muitas pessoas que são vingativas e elas precisam de aprender através da palavra que vai ser ministrada nessa manhã que a vingança não vem de Deus. A vingança pertence a Deus. Ele nos diz em sua palavra: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, mas dai lugar à ira, porque a ira pertence a Deus. Ele é quem sabe realmente fazer justiça ou vingar aqueles que se levantam contra o inocente. Ouviremos também ainda o cantor Rionan Cohen interpretando uma belíssima música em hebraico, isto é, em espanhol, mas ele é judeu messiânico. E como nós precisamos de orar por Israel. E eu convido você nessa manhã a que levantemos um clamor por toda a nação de Israel. Israel tem sofrido muitos ataques, muitas ameaças do Irã, inclusive dos terroristas do Hezbollah, do Hamas, dos Druzes, inclusive, que tem o Iêmen também se levantado contra a nação e contra o Estado de Israel. Esse povo que se chama pelo nome do Senhor, esse povo que foi avaliado pelo profeta Amós como sendo a menina dos olhos de Deus. Por isso eu convido você a que juntos façamos uma oração intercessória pelo Estado de Israel e você há de convir que aquele que toca em Israel toca na menina dos olhos de Deus, conforme nos diz o profeta Amós. Pai, queremos nesse momento te apresentar toda a nação e todo o Estado de Israel. O Senhor pode evitar que haja uma terceira grande guerra, principalmente originada lá no Oriente Médio, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa acampar os teus anjos ao redor de toda a região fronteiriça do Estado de Israel, porque sabemos que esses dias são apocalípticos e que se aproxima o cumprimento de todas as profecias a despeito do tempo dos fins. Tem misericórdia da nação de Israel, este povo que se chama pelo teu nome. Eu te oro e te peço porque a tua palavra assim nos diz: orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por isso eu te oro nesse instante. E já te agradeço pelo grande livramento ou pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado a toda a nação de Israel, como prova do teu amor por aquele povo. E o Senhor fez um pacto em aliança através de Abraão. Portanto, eu te oro intercessoriamente por toda a nação de Israel e, em especial, por Jerusalém, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor Rionan Cohen. Deleite-se com esta música e, em seguida, o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus. Nos aguarde. Que viva Adonai, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Que viva Adonai, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai. Que viva Adonai, la 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 la. Que viva Adonai, la 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 la. Bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca.
sia mi roca, Adonai. Lo hisa goy el goy jereb, lo himedu hot milchama. Lo hisa goy el goy jereb, lo himedu hot milchama. Lo hisa goy el goy jereb, lo himadu hot milchama. Lo hisa goy el goy jereb, lo himadu hot milchama. Lo hisa goy el goy jereb, lo himadu hot milchama. Lo hisa goy el goy jereb, lo himadu hot milchama. Eli hendat libi, usana ve'al natitala. 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 Ana Eli hendat libi, usana ve'al natitala. Ana Eli hendat libi, usana ve'al natitala. Que viva Adonai, la 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 la. Que viva Adonai, la 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 la. Bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai. A sede de vingança tem destruído muitas pessoas, transformando muitas vezes o lar, a família, num campo de sangue. Hoje, mais de 30% das mulheres assassinadas no Brasil são assassinadas por motivos passionais, por vingança, por pessoas que passaram pela vida delas como namorado, noivo e esposo. A vingança tem produzido guerras sangrentas. E a Bíblia tem uma palavra para dar acerca deste tão importante assunto. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Eu não posso retribuir o mal com o mal. Porque quando eu tomo nas minhas próprias mãos a vingança, eu não sei fazer isso com justiça. O que a Bíblia me ensina é que eu devo pagar o mal com o bem. Quando eu guardo mágoa no coração, quando eu tenho raiz de amargura no meu coração, eu me enveneno, eu me autodestruo, é uma autofagia. E sempre que eu vou exercer a vingança, eu vou não apenas me destruir, mas vou destruir as pessoas à minha volta. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar. Quando Ele estava sendo pregado naquela cruz, infame, sendo Ele inocente, diante daqueles que o açoitaram e o vilipendiaram, Ele orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu posso lhe garantir que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, a alforria do coração, a libertação da sua mente. Não guarde mágoa, não pague o mal com o mal, devolva o mal com o bem, e assim você será verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus no livro do profeta Malaquias,
Nós vamos ler no capítulo 3. Vamos ler dos versículos 13 ao versículo 18. Capítulo 3, Malaquias, versos 13 a 18. Mas nós vamos nos deter mais no versículo 18. Mas vamos ler antes estes versículos. Leamos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Vamos repetir o versículo 18 comigo, todos? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Pai Celestial, nós te pedimos em nome de Jesus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que o Senhor derrame luz através do teu Espírito Santo em toda esta escritura que lemos, para a nossa edificação, para o nosso alimento espiritual, para que tenhamos discernimento sobre o verdadeiro sentido, o significado do que é ter uma vida vitoriosa. Portanto, fala ao nosso coração, não só aqueles que estão presencialmente, mas aqueles também que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando em suas casas, através do nosso canal de televisão, do YouTube. Portanto, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu queria lembrar a todos que o mundo, e em especial o Brasil, brinca carnaval. Durante esses dias, desde ontem até a próxima terça-feira, o brasileiro esquece os problemas, esquece as dificuldades, os problemas de ordem social, inflação e tantas coisas, e encontram espaço e tem dinheiro de sobra, entre aspas, para brincar o carnaval. Muitas famílias terão seus lares destruídos, muitos jovens serão ceifados, tanto pela prática, daquilo que é toda sorte de libertinagens, quanta gente vai estar na quarta-feira endividado, além do que já tem sido difícil a vida econômica e financeira pela qual nós estamos passando. Mas isto é Brasil, não é? Isso é Brasil. O povo era para estar pensando, refletindo, contrito, diante dessa situação pela qual toda a nação está passando. Mas, infelizmente, a realidade daquilo que o povo vive é algo totalmente diferente. Nós aqui em Campina Grande temos a alegria de hospedar durante esses dias do Carnaval o maior encontro da América Latina, o Encontro para a Consciência Cristã, que está sendo realizado desde a última quinta-feira lá no Parque do Povo. Nós tivemos na abertura, estivemos lá ontem também, reuniões bastante concorridas e abençoadas. E alguém pergunta, por que o senhor está realizando o culto no templo? Por causa de vocês que estão aqui, que às vezes não têm facilidade, encontram dificuldade de ir para lá.
por amor a vocês, em consideração a vocês, esse pouco que está aqui, nós estamos nesta manhã trazendo esta meditação para a nossa edificação. Então vamos lá ao que nós propomos falar. Qual é o verdadeiro sentido? Qual é o verdadeiro segredo? Qual é o segredo de uma vida vitoriosa? Eu queria ler para vocês, eu vou me deter mais no versículo 18, o que a Bíblia, na linguagem popular, descreve esse versículo 18. Ele diz o seguinte: então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá aos homens bons e aos homens maus, entre os que o servem e ante os que não o servem. Então é bom que se diga de passagem, meus irmãos, introdutoriamente, que a ideia que nós temos de vitória, de uma vida vitoriosa, não está relacionada a coisas materiais, se bem que ela também compreende este aspecto. Mas este tema que nós estamos falando, o que geralmente se ouve falar é de uma vida vitoriosa, traduzindo como riquezas, bens materiais, a pessoa ser próspera economicamente, financeiramente. Esse é o aspecto da leitura que se faz vida vitoriosa. É uma pessoa bem-sucedida economicamente, financeiramente, em seus empreendimentos. Isso faz parte, mas não é o aspecto pelo qual nós vamos estar trazendo nessa manhã. E eu espero que isso faça toda a diferença. Então, do ponto de vista espiritual, que é o que a gente vai tratar, você vai realmente chegar à seguinte conclusão: como é diferente ter uma vida vitoriosa. Não sobre a ótica material, não sobre a ótica das coisas desta vida terrena, mas sobretudo sobre o aspecto da visão de Deus para com aqueles que realmente querem ter uma vida vitoriosa. E eu queria fazer uma pergunta a você: qual é a leitura que você faz em detrimento deste tema? Qual é o segredo de uma vida vitoriosa? Qual é a leitura que você faz? Nós vamos tratar sobre o aspecto espiritual, conforme já dissemos, e eu quero convidar você para que você nos acompanhe no texto que eu acabei de ler, versos 13 a 18. A gente não pode isolar esse texto de todo o contexto. Como assim, pastor? A gente não pode isolar o versículo 18 dos demais versículos que nós lemos, dos versos 13 até o versículo 17. Por quê? Porque ele está falando de algo que depende da maneira como você se relaciona com Deus, do modo como você tem uma visão espiritual do que é viver uma vida vitoriosa, sobre uma dimensão transcendental, uma dimensão espiritual, uma dimensão que ela transcende aquilo que é material. Então, nos versículos 13 e 14, nós encontramos uma retórica, a qual o povo de Deus estava tentando questionar por que é que os ímpios, o homem perverso, ele vive ou ele leva uma vida vitoriosa, bem-sucedida, entre aspas. Então a retórica é essa, nos versos 13 e 14: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Deus estava reclamando, questionando se eles estavam realmente pensando no que eles estavam proferindo. O que é que eles estavam dizendo? Eles pensavam o seguinte: diz o Senhor, vós dizeis, que temos falado contra ti. Verso 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus, e que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O povo estava querendo provar, persuadir, convencer, apresentar a Deus que para eles que serviam a Deus, para eles que estavam dedicando suas vidas e consagrando-as para o Senhor,
era como se fosse vã ou inútil, porque comparando com a vida do ímpio, o perverso, eles estavam vivendo mais prosperamente, falando, do que o próprio povo de Deus. Este era o problema, o povo estava avaliando a vida material, a vida econômica, a vida financeira, a vida social que o ímpio e o perverso vivia, comparando com a maneira como eles estavam recebendo aquele modo de viver. Eles estavam fazendo essa leitura. Por isso que eles dizem, eles falam estas palavras. A retórica trata do comportamento do povo julgar que não valia a pena servirem ao Senhor e verem os ímpios e os homens perversos prosperarem ou serem bem-sucedidos, entre aspas, às custas ou à base da desonestidade, da roubalheira, das falcatruas, daquilo que nós aqui no Brasil chamamos de aquele jeitinho brasileiro. Já ouviu falar nessa frase? Né? Deu um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. Então, eles estavam fazendo uma comparação da maneira como eles estavam vivendo, comparando com o ímpio. Meus irmãos, o ímpio, ele vive uma vida completamente alienada daquilo que Deus espera que o homem conheça através da Escritura e viva uma vida realmente que agrade a Deus. Então, essa era a questão. Nos versos 15 e 16, o povo está externando aquilo que eles pensavam. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Verso 16: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial. E esse memorial falava daqueles que vivessem debaixo da orientação de Deus, através da sua palavra, seriam abençoados, seriam vitoriosos. Mas eles estavam achando que os ímpios eram que viviam uma vida vitoriosa, propriamente dita, materialmente falando. E é por isso que o escritor sagrado, ele mostra que esta não é, ou não deve ser a leitura que nós fazemos. Talvez alguns dos irmãos já tenham pensado assim: eu sou crente, eu sou um servo de Deus, eu estou desempregado, eu tenho encontrado dificuldade para atender às demandas, às necessidades da minha família, enquanto que meu vizinho, ou seu fulano, ou seu cicrano, ele nem é crente, nem tem temor a Deus, nem nada, e vive uma vida, olha, com fartura, tem um carro do ano, tem um bom emprego, ele vive bem. Mas vamos analisar. Eu não estou aqui generalizando, mas a maioria destes que não têm o temor a Deus, que não procuram e nem buscam, através da sua palavra, a orientar, a pautar a sua vida, eles são bem-sucedidos, entre aspas, porque eles usam todo tipo de expediente desonesto para enriquecer. Nós vemos isto através de muitos dos nossos, infelizmente, representantes, que eles legislam em causa própria. O povo está vivendo numa situação de miséria, um verdadeiro caos econômico e financeiro pelo qual passa esse país. Mas muitos dos nossos representantes estão viajando, fazendo turismo na Europa, na América do Norte. Às custas de quê? Muitas vezes dos impostos e da sobrecarga de impostos que nós pagamos. Então, esse tipo de vitória econômica financeira, meus irmãos, ela não é normal. Ela não procede para aqueles que têm o conhecimento da palavra de Deus. E esse memorial que havia, que está no versículo 16, o qual se lia que para aqueles que temiam o seu nome, seriam para o Senhor seu particular tesouro. Particular tesouro.
Sabe, irmãos, você que está aqui, você que está em casa nos assistindo através desta reflexão, você é um tesouro para Deus. Pense que tratamento Deus dá para você. Por quê? Porque você é precioso, a sua vida é preciosa, tão preciosa é que Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados e pudéssemos viver para Deus. Então, nós é que somos este tesouro de Deus. Nós é que somos esta vida, que recebemos essa vida vitoriosa através de Jesus Cristo. Ou seja, Deus não só abençoaria, não só faria com que a sua vida fosse vitoriosa, conforme veremos dentro de instantes, mas também Ele guardaria, Ele iria poupar-nos de sofrermos coisas horrendas, vergonhosas ou infernais. Afinal, meus irmãos, quando nós um dia partimos desta vida para a eternidade, nós vamos ver a realidade daqueles que realmente foram vitoriosos, daqueles que em Cristo Jesus galgaram esta vitória. Você pode pensar no que diz o texto sagrado. Em outras palavras, vocês para mim são tratados como filhos. Eu cuido de vocês. Vocês são filhos amados. Os soberbos e perversos e todos os que me desprezam, não os conheço. Jesus fala isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 41. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque eles viveram a vida toda e toda a vida somente procurando os prazeres, atender aos prazeres efêmeros da carne. Agora mesmo durante esse carnaval, o que é que o brasileiro está fazendo? Atendendo e satisfazendo os apetites da carne. A palavra carnaval significa carnivale, é a festa da carne. Então, esses que estão se comportando assim, desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram a sua palavra, e para eles, entre aspas, estão vivendo uma vida vitoriosa, estão esbanjando prazeres que o mundo e a carne oferecem. E aí eu queria fazer inicialmente uma pergunta. Diante do que nós estamos expondo, qual é o segredo de uma vida vitoriosa? É você viver economicamente, financeiramente bem-sucedido sem ser pela bênção de Deus? Ou você viver uma vida pacata, simples, com quanto que Deus realmente tem lhe abençoado sobre todos os aspectos? Você tem sido abençoado porque Deus tem lhe dado saúde, você tem sido abençoado porque Deus tem suprido as suas necessidades, você tem sido abençoado porque Deus tem demonstrado que está presencialmente todos os dias da sua vida, como Ele disse em sua palavra. Então, irmãos, vamos ver qual é o segredo para termos uma vida vitoriosa. Nós vamos ver 5 coisas nesta manhã. 5. A primeira delas, meus irmãos, é que no versículo 18, que é a conclusão de todo o texto, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Verso 18. Então, que diferença seria essa? A primeira diferença, meus irmãos, é quanto ao comportamento. O comportamento. Essa é a primeira grande diferença que você vai descobrir à luz da palavra de Deus. Eu queria deixar como referência para você ver quanto ao comportamento, no versículo 1 até o versículo 6 do Salmo 1, você vai encontrar a resposta de ter uma vida vitoriosa. Olha aqui o que diz o salmista, Salmo 1, que é conhecidíssimo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que esteve conosco.
E eu quero, ao mesmo tempo, convidá-los para que nesse próximo domingo, vá à igreja mais próxima da sua residência, no seu bairro, na sua cidade, há um templo evangélico. Mas, se você reside em Campina Grande, eu quero dar o endereço da nossa igreja. Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário. Nós temos escola dominical no domingo às 9 horas da manhã, o culto divino às 18 horas. Venha participar conosco de um momento de adoração, de louvor, de ações de graça, de ouvir a palavra de Deus. Mas às terças-feiras você também está convidado a vir orar conosco, juntamente com a sua família. E às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Venha prestigiar, venha participar conosco de um momento de comunhão em nosso templo. E não esqueçam, no próximo mês de abril, dia 20 de abril, nós estaremos celebrando o 34º aniversário do programa Opção para a Vida. São passados 34 anos, ininterruptos. Inclusive, eu aproveito a oportunidade e pedir que vocês orem pelo programa Opção para a Vida, colaborem, contribuam para que este programa permaneça no ar. Se você desejar fazer uma generosa oferta, poderá fazê-la através da nossa conta bancária, agência do Banco do Brasil 3331/6 que aparece abaixo, e conta corrente 7.551/5. Ficaremos profundamente agradecidos. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Shalom e a paz do Senhor.